Muito boa noite para você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos à edição dos destaques bem na tela desta segunda-feira, 8 de julho de 2019. Começamos falando sobre a nova pesquisa Datafolha de avaliação do governo de Jair Bolsonaro. O presidente da República manteve o índice de aprovação estável em 33%, ou seja, 33% da população brasileira considera que o governo de Jair Bolsonaro é bom ou ótimo. Acontece que o mesmo percentual de pessoas, 33%, considera que o governo de Jair Bolsonaro é ruim ou péssimo. O índice é estável com relação à última pesquisa, quando ele ainda tinha 3 meses de governo. Jair Bolsonaro é o pior presidente da República nos primeiros 6 meses, de acordo com a avaliação histórica do Instituto Datafolha, que só não tem registro dos primeiros 6 meses do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Jair Bolsonaro ainda é considerado regular por 31% dos entrevistados. O Datafolha ouviu 2.860 pessoas maiores de 16 anos em 130 cidades do Brasil entre os dias 4 e 5 de julho. Ela tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Já que estamos falando do governo federal, aconteceu uma situação que não era esperada. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, pediu uma licença de 5 dias, uma licença não remunerada. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, ou seja, Sérgio Moro não vai trabalhar durante os próximos 5 dias, porém é uma licença não remunerada. O ministro está em meio a uma polêmica sobre a divulgação de supostas conversas entre o juiz Sérgio Moro, o então juiz Sérgio Moro, e integrantes da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba. No entanto, a assessoria de Moro garante que o pedido de afastamento, justificado por questões pessoais, não tem qualquer relação com as conversas vazadas pelo The Intercept. De acordo com a assessoria do ministro da Justiça e Segurança Pública, essa licença já estava programada antes mesmo de Sérgio Moro tomar posse como ministro em 1º de janeiro. Lembrando que, por ter tomado posse em 1º de janeiro, ele ainda não trabalhou 12 meses, então ele não teria direito a férias remuneradas. Por isso, a licença de 5 dias não remuneradas. Aí, outro assunto, outro destaque desta segunda-feira é uma reunião que o governador Rui Costa teve com deputados federais e senadores. Pelo menos era essa a expectativa na manhã de hoje. No entanto, faltaram 9 deputados federais e 2 senadores. Apenas Otto Alencar participou do encontro na governadoria, cujo tema principal foi a reforma da Previdência, a discussão de como os deputados baianos vão se comportar na votação que deve acontecer ainda nesta semana no plenário da Câmara dos Deputados. Rui pediu prioridade para projetos relacionados à Bahia nesse processo aos parlamentares, lembrando que é possível que haja uma negociação de liberação de recursos para que seja apreciado o texto da reforma da Previdência. Os parlamentares negaram, no entanto, que o governador tenha indicado um caminho para a votação. Rui não disse é para votar assim ou é para votar assado, de acordo com o relato dos parlamentares que participaram do encontro. Continuando aqui na Bahia, o empresário César Mata Pires Filho, herdeiro do Grupo OAS, sofreu um infarto enquanto prestava depoimento na Justiça Federal de Curitiba. O César Mata Pires Filho foi preso em novembro do ano passado. Ele se entregou à Justiça depois de ter um mandado de prisão preventiva em aberto. Ele acabou sendo libertado depois do pagamento de 28 milhões de reais de finanças e aí prestava depoimento em um caso relacionado à Operação Lava Jato em Curitiba, quando passou mal, desmaiou e bateu com a cabeça na mesa. Não há informações sobre o estado de saúde de César Mata Pires Filho. No entanto, ele foi encaminhado pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência, o SAMU, para a rede hospitalar lá de Curitiba. Não há informações sobre o estado de saúde atual dele. Agora, uma notícia boa. O jovem Caian Santana, que foi agredido por 2 pessoas quando saía de uma
festa na última terça-feira, após o jogo entre Brasil e Argentina no bairro de Ondina, teve alta do Hospital do Exército, onde se encontrava internado desde a última quarta-feira. A informação foi confirmada pelo pai de Caian, Ari Santana, que é conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil. Apenas um suspeito se apresentou à polícia para prestar depoimento. Caian foi agredido quando saía da festa e, depois de desmaiado, continuou sendo espancado, de acordo com o relato de testemunhas. Agora, antes da gente ir para a última parte do nosso live, quando a gente interage com os leitores, vocês vão saber um pouco sobre as novidades da Coluna Esportes com o repórter Gabriel Rios. É contigo, Gabriel. Olá, leitores do Bahia Notícias. A Copa América chegou ao fim. Após vencer por 3-1 o Peru, a seleção brasileira conquistou pela 9ª vez em sua história a competição. Vale destacar que o time canarinho nunca perdeu quando disputou essa competição em solo brasileiro. Daniel Alves, capitão do time, foi o encarregado de levantar o troféu, o 40º na sua carreira. Com isso, Dani é o jogador que mais conquistou títulos em toda a carreira, em toda a história. Ele também foi eleito o melhor jogador da competição, então parabéns ao baiano Daniel Alves. Passada a Copa América, aí sim voltam os campeonatos nacionais. Você, torcedor que estava com saudade de sofrer ou de vibrar com o seu clube, o Vitória já volta a campo nesta terça-feira, quando recebe o Cuiabá pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 7h15 da noite. O Leão precisa vencer para deixar a incômoda última colocação da competição. Já o Bahia joga na quarta-feira pela Copa do Brasil. O time enfrenta o Grêmio no Rio Grande do Sul pelo jogo de ida das quartas de final da competição. O esquadrão terá duas novidades, pelo menos nos relacionados. Guerra e Juninho, emprestados pelo Palmeiras ao esquadrão, já estão regularizados e embarcaram para Porto Alegre com toda a delegação tricolor de aço. Pela Série D, Jacuipense e Juazeirense se classificaram para as quartas de final. Com isso, caso se classifiquem para as semis, garantem acesso para a Série C. O Fluminense de Feira perdeu para o Itabaiana e deixou a competição. Essas e outras notícias você acompanha na coluna de esportes do Bahia Notícias. Depois de ouvir a nossa lenda Gabriel Rios, como a própria camisa dele mostra, a gente vai interagir com os leitores aqui do BN na Tela, do Bahia Notícias, que acompanham o BN na Tela. A Márcia Barbosa dando boa noite, junto com o Genilson Carvalho e a Silvana Oliveira, esses dois últimos que sempre estão com a gente. O Magalhães Filho Júnior, desejando uma excelente semana para todos nós. A Márcia Barbosa, gritando Brasil. A Dinalva Ferreira, estava sumindo, Dinalva, um beijo para você, que fala com a gente de Roma. Marcelo Araújo, dando boa noite para todo mundo aqui na redação do Bahia Notícias. O Silva Nascimento falando que Bolsonaro é o pior presidente de todos os tempos, perdendo até para Collor. Provavelmente ela não é eleitora de Jair Bolsonaro. Wilson Amorim dando boa noite, junto com a Rosi Barreto. O Leni Francisco falando que acho que baixou demais, a pesquisa não estaria refletindo a realidade com relação à avaliação do Jair Bolsonaro. Tem o Marcelo Araújo falando que está com muito frio em São Paulo. Aqui em Salvador, desde ontem, chove muito, mas não está tão frio. Mas a cidade está no caos de chuva. Tem mais aqui. Inês Trindade, perder para Collor é demais, viu, com relação à pesquisa de Bolsonaro. Mari Rodrigues desejando ótima semana. O Alice Santos falando aqui, fazendo piada, provavelmente criticando o PT, a piada é meio longa. O Marivaldo Pinho dando boa noite, ele que está sempre com a gente. A Adinalva está explicando aqui porque está desaparecida. O calor está insuportável, segundo ela, Roma, as pessoas estão quase sendo cremadas vivas. Nossa, situação delicada, hein? São Paulo, 5 pessoas morreram exatamente pelo contrário, frio, olha só. Roberto Zaratimax falando que não acredita na Datafolha. O Adson Messias dando boa noite, junto com o Valnei Tupete. Magalhães Filho Júnior falando um bando de louco, gritando que o campeão voltou com relação à seleção brasileira, que foi campeã ontem da Copa América. A Abigail de Paula falando que é fã do programa, assiste de São Paulo, mas é de Cansanção, no interior da Bahia. Um beijo para a Abigail. Céudia Cardoso, desculpa,
não consegui ler. Dando boa noite. Davidson Santos dando boa noite aqui pra gente. Márcia Barbosa na bronca, falando que Jair Bolsonaro não é novidade, pior presidente. Eliana Brito Ribeiro falando que Trancoso tá sempre ligada no Bem na Tela, um beijo para ela. Sueli Franco falando, graças a Deus que o jovem agredido em Ondina está se recuperando. O Caian Santana teve alta médica, voltou para a família hoje, uma boa notícia nesta segunda-feira. Maria Bernadette Moreira dando boa noite. O Bruno Luiz falando aqui, ele escreveu Matheus Calda gostoso. O Matheus Calda está na cobertura agora do Bahia Notícias, lá na Prefeitura. A Prefeitura de Salvador anuncia voos Salvador-Santiago durante o mês de dezembro a março, se não me engano. As informações completas você encontra no BN da Tela daqui a pouco. Eduardo Moreira Judice dizendo Bolsonaro nota 10. Ailma Reis falando que fica feliz de assistir notícias da terra dela, a Bahia. Helena Brito Ribeiro, viva o presidente. O Valdionor Silva falando de Minasul, Goiás. O Santos Silva falando que a pesquisa da Datafolha é pirata. O Magalhães Filho falando que Salvador tá barril de chuva. O Ciro Nascimento, fora Moro. Alex Bahia mandando saudações tricolores. Acho que essa aqui vai especialmente para o Matheus Caldas, que é fã ferrenho do Esporte Clube Bahia, só que não. Maria Bernadette Moreira fazendo campanha fora Bolsonaro. O Ciro Nascimento de Embu das Artes falando Lula livre. E por último a Valentina Cátia Mendes dando boa noite de Portugal para o Bahia Notícias. O Bem na Tela fica por aqui, nós voltamos amanhã às 18 horas com as principais informações do dia, mas se você quiser saber tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, não deixe de acessar bahianoticias.com.br. Um abraço e até amanhã.